Existe algo muito estranho acontecendo. Nós vivemos na época mais confortável da história da humanidade. Temos acesso instantâneo a conhecimento praticamente ilimitado. Podemos conversar com pessoas do outro lado do planeta em segundos. Temos medicamentos que salvariam muitas vidas no século passado. Temos meios de transporte que pareceriam magia para qualquer pessoa que viveu apenas alguns séculos. Mesmo assim, milhões de pessoas sentem que estão ficando para trás. Nunca tivemos tanto conforto. E ainda assim, nunca ouvimos tantas pessoas dizendo que se sentem insuficientes e atrasadas na vida. Abra qualquer rede social. Em poucos minutos você encontrará alguém mais rico que você, mais bonito, mais forte, mais viajado, mais jovem e bem mais sucedido. Parece que existe sempre alguém vivendo uma vida melhor, e quanto mais você observa, ao invés de se inspirar, causa uma sensação de atraso, como se você estivesse perdendo uma corrida, como se você tivesse que alcançar 1 milhão antes dos 30. Do contrário, você é um fracassado. E se o problema não for a sua vida, e sim o modo como você vê as coisas, porque existe uma comparação capaz de mudar completamente sua perspectiva. Se você voltasse apenas alguns séculos no tempo, a maioria das pessoas consideradas comuns hoje está vivendo melhor do que os indivíduos mais poderosos do planeta naquela época, inclusive os reis. E quando entendemos isso, começamos a perceber que os luxos realmente mudaram, não porque ficaram mais caros, mas porque passamos a valorizar coisas completamente diferentes. Imagine por um instante que você é um rei europeu do século XVI. Agora imagine que você deseja visitar uma cidade localizada a 300 quilômetros de distância. Hoje, isso parece algo banal, mas para você, como rei do século XVI, essa viagem é uma experiência lenta, cansativa e desconfortável. O transporte é feito a cavalos ou carruagens. Não existe proteção adequada contra chuva, frio ou calor. Agora compare isso com uma pessoa comum nos dias atuais. Essa pessoa entra em um carro ou sobe em uma moto, seleciona um destino no GPS e percorre centenas de quilômetros em poucas horas. Se desejar, compra uma passagem aérea e atravessa continentes em menos de um dia, algo que nenhum rei do século XVI seria capaz de fazer. Pela primeira vez na história, uma pessoa comum possui acesso a uma mobilidade superior à dos homens mais poderosos de uma era inteira, mas a comparação fica ainda mais impressionante. Água quente não estava disponível, banhos demorados eram um luxo raro. Hoje, você entra no banheiro limpo, abre a torneira, recebe água tratada, controla a temperatura, tudo isso sem sequer perceber o privilégio que está utilizando. E esse é justamente o ponto. Agora pense na alimentação. Durante séculos, a maior parte da humanidade viveu limitada ao que era produzido localmente. Se determinada fruta não existisse na região, ela simplesmente não existia para você. Se uma colheita falhasse, o problema era sério. Mesmo entre nobres e reis, a variedade alimentar estava muito longe do que encontramos hoje. Agora observe um supermercado moderno. Em poucos corredores você encontra alimentos vindos de diferentes regiões do país. Tudo isso em um único lugar. E quando se trata de conhecimento, imagine uma pessoa extremamente inteligente, vivendo no século XVI. Ela quer aprender, quer estudar, mas existe um problema. Os livros são raros, as informações escassas. O acesso ao conhecimento depende da localização, riqueza e contatos. Agora compare-se com uma pessoa segurando no celular. Em segundos, ele pode acessar bibliotecas inteiras. Cursos, documentários, artigos, aulas. O conhecimento acumulado por gerações está disponível dentro de um aparelho que cabe no bolso. Os maiores luxos da história se tornaram tão comuns que deixamos de enxergá-los. E tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Em muitos aspectos fundamentais da vida, a pessoa comum atual possui mais conforto, mais acesso e mais recursos do que muitos indivíduos há alguns séculos. Então surge uma pergunta: se estamos vivendo melhor do que reis viveram, por que tantas pessoas sentem que suas vidas não são suficientes? A resposta começa com algo profundamente humano: comparação. O ser humano sempre se comparou. Isso não é novidade. Durante milhares de anos, essa comparação acontecia dentro de círculos limitados. Você comparava sua vida com a do vizinho, com a do comerciante da cidade, com a família da rua ao lado. Seu cérebro evoluiu para lidar com esse tipo de realidade, mas, pela primeira vez na história, você acorda e tem acesso instantâneo às vidas de milhões de pessoas. E claro, ninguém posta o dia que bateu o carro ou o dia que tomou um calote. Você vê a imagem, o carro, o sucesso, mas não vê a dívida e os fracassos. E isso acontece centenas de vezes por seu dia. Seu padrão de comparação muda. Você não se contenta com nada do que tem. Você deixa de comparar sua vida com a realidade e passa a compará-la com vitrines. É que nem aquela frase que você já ouviu ou até mesmo já disse: por que eu fui nascer pobre? Mas esquece que você podia ter nascido bem mais pobre do que realmente é. Ou seja, dependendo do lugar que você nasceu, seja um bairro comum,
ou só pelo fato de você ter paz ou tempo para estudar, você não é tão pobre quanto pensa que é. O que eu quero dizer é que talvez seja justamente aí que a história comece a mudar, porque as redes sociais nasceram prometendo conexão, mas entregaram comparação e ansiedade extrema. Se você usou a internet no início dos anos 2000, provavelmente se lembra de uma sensação que hoje parece distante, a de entrar em um ambiente onde as pessoas estavam ali para se conectar. As redes sociais não eram perfeitas, a tecnologia era mais lenta, os celulares eram limitados, as câmeras tinham qualidade inferior. Mas você entrava numa rede social para encontrar pessoas que já conhecia, colegas de escola, familiares, amigos, pessoas da sua cidade. As comunidades surgiam em torno de interesse comum. Música, cinema, esportes, livros, videogames. O objetivo principal não era impressionar desconhecidos, era pertencer a algum grupo, era participar de alguma conversa, era manter relacionamentos. Quando alguém publicava uma foto, ela geralmente mostrava um momento, uma festa, uma viagem, um encontro, algo simples. Ninguém passava horas pensando em como transformar aquele momento em uma demonstração de status. Mas conforme a internet cresceu, as plataformas perceberam uma verdade extremamente importante. A atenção humana era valiosa e havia se tornado um dos ativos mais lucrativos do planeta. E se a atenção gerava dinheiro, a próxima pergunta era inevitável: como manter as pessoas olhando para a tela pelo maior tempo possível? Foi nesse momento que os algoritmos começaram a assumir o controle. Pouco a pouco, você deixou de escolher o que consumir e passou a consumir aquilo que mais gerava retenção. E foi nessa que influencers apareceram dizendo como você deveria se vestir, se comportar, o que você deveria ter para ser considerado alguém de sucesso e qual a forma física você deveria alcançar. Foi aí então que surgiu a ansiedade extrema e a comparação absurda que as redes sociais promovem. Os algoritmos não possuem consciência, eles apenas identificam aquilo que gera engajamento, e isso combinado com a necessidade de influência mostrar toda a sua vida, faz com que os conteúdos que provocam inveja, admiração, desejo sejam gerados e jogados para você constantemente. O resultado foi uma transformação silenciosa. A internet deixou de mostrar a vida e começou a mostrar exceções. O problema é que nosso cérebro não interpreta aquilo como exceção, e sim como realidade. Se você passa horas observando mansões, carros de luxo, viagens internacionais e estilos de vida completamente fora da realidade, e pior ainda, se for uma pessoa com a sua idade ou mais nova que você, o sentimento de não ter conquistado nada disso é gritante, porque para você, a sua realidade não condiz com a sua expectativa. É semelhante ao que acontece quando você compara um carro de determinado modelo e passa a vê-lo em todos os lugares. Não surgiu do nada, sua atenção apenas foi treinada para percebê-lo. As redes sociais fazem algo parecido, elas treinam você para enxergar riqueza, e quando isso acontece diariamente, surge um efeito perigoso. Sua vida continua a mesma, mas sua percepção sobre ela muda completamente. Você começa a ignorar tudo o que possui e passa a focar apenas naquilo que não possui. É por isso que tantas pessoas vivem melhor do que gerações inteiras do passado e ainda assim sentem que estão fracassando, porque a riqueza que hoje temos já se tornou tão simples que damos valor apenas àquilo que não temos. Durante grande parte da história, alcançar estabilidade financeira já era considerado uma vitória. Ter uma casa, família, segurança, saúde eram objetivos desejáveis. Hoje, muitas pessoas alcançam várias dessas conquistas e ainda assim se sentem atrasadas. Por quê? Porque o padrão mudou. As pessoas não se comparam mais com a média, e sim com 1% da população do Brasil que deu certo, independente do que a pessoa fez para chegar lá, se foi certo ou errado. Você não vê o empresário comum, você passa a admirar o milionário. O corpo saudável, para você não faz sentido se não vê acompanhado da estética extrema. E é nesse ponto que muitas pessoas entram em uma corrida que nunca termina. Elas se sentem vazias e buscam preencher suas vidas com estímulos momentâneos, ocasionados pela ansiedade de não possuir a vida que desejam. E com isso, com o tempo, o celular novo, o salário no fim do mês, ou nada que você alcançar, não é mais suficiente. Primeiro, porque é intrínseco do ser humano querer sempre mais. E isso não é necessariamente ruim, não confunda a ganância com a ambição. Segundo, porque o desejo e o sentido está em como você vai chegar lá. E depois que você chega, precisa dar outro sentido à sua vida. E terceiro, você pode dobrar seu patrimônio, mas se continuar se comparando com pessoas que possuem 100 vezes mais, continuará se sentindo insuficiente. O que eu quero dizer aqui é que existe uma característica curiosa sobre o desejo humano. Nós raramente desejamos algo de forma absoluta. Não queremos apenas ser ricos, queremos parecer bem-sucedidos. Se nossa meta é ganhar 5 mil por mês, aposto que quando chegar lá, dobrará a meta.
E é justamente por isso que muitas pessoas alcançam objetivos que sonharam durante anos e mesmo assim continuam insatisfeitos. A mente rapidamente transforma as conquistas em normalidade. É como aquele carro ou celular que sempre buscamos, e quando finalmente temos, a sensação dura 3 dias, uma semana no máximo, e depois se torna normal. Sem perceber, milhões de pessoas estão vivendo uma vida cada vez melhor, enquanto sentem que está ficando cada vez pior. E calma, não estou dizendo para você se acomodar, pelo contrário, acredito que devemos sempre nos desafiar e conquistar algo maior. E vai soar até meio contraditório o que eu vou dizer aqui, mas corram atrás de dinheiro, de um carro bom, de um carro que tenha remuneração acima da média. Corram atrás de uma boa vida, mas valorize o que já tem. E lembre-se que a vida não é uma corrida, e que cada um começou de algum lugar. Alguns começaram do zero absoluto, outros já estavam com meio caminho andado. Cada caso é um caso. Avalie o seu. Durante muito tempo, parecia que o futuro seria cada vez mais tomado por redes sociais e que as pessoas estariam cada vez mais viciadas. Conforme a tecnologia avançou, um número crescente de pessoas começou a perceber um efeito colateral. Elas estavam mais conectadas do que nunca, mas também mais cansadas, informadas e distraídas. Pela primeira vez na história, o problema deixou de ser a falta de informação e passou a ser o excesso. O cérebro humano não foi projetado para processar centenas de opiniões por dia, ou para acompanhar milhares de vidas simultaneamente. Não foi projetado para receber estímulos constantes durante todas as horas em que permanece acordado. E os sinais começaram a aparecer. Pessoas relatando exaustão mental, dificuldade de concentração, sensação constante de urgência, necessidade de verificar notificações a todo instante, incapacidade de permanecer alguns minutos sem estímulo. Com isso, uma parcela da população passou a fazer o caminho inverso e começar a proteger sua sanidade mental, se livrando de todos os estímulos possíveis ou minimizando cada vez mais o tempo de tela. Muitos jovens começaram a reduzir o uso de redes abertas. Outros passaram a preferir grupos privados, conversas menores, comunidades mais próximas, interações mais autênticas. A lógica é simples. Muitas dessas pessoas não veem mais sentido em fazer da sua vida uma vitrine, olhar o luxo alheio exacerbado. Ao mesmo tempo, surgiram hábitos que alguns anos antes pareciam estranhos. Pessoas limitando o tempo de tela, desativando notificações, fazendo períodos sem redes sociais, utilizando celulares mais simples, reservando momentos do dia sem qualquer contato digital. Para muita gente, isso parece um retrocesso, mas talvez seja uma tentativa de recuperar a capacidade de prestar atenção e de não ter sua energia sugada completamente. Pois quando você recupera o controle da sua própria atenção, algo muda. Você vai voltar a perceber coisas que talvez os verdadeiros luxos seja ter uma conversa, um passeio, ler um livro, fazer um treino, um almoço em família. Momentos simples que, curiosamente, costumam gerar mais satisfação do que muitas das coisas que perseguimos online. Os luxos realmente mudaram. Você possui recursos que os reis do século XVI jamais imaginaram. Você tem acesso a tecnologias que pareceriam milagres naquela época. Você vive cercado por confortos que mudariam completamente a vida de gerações inteiras do passado. As redes sociais, e quando eu digo os influencers, te mostram aquilo que você não tem. Ao invés de você se inspirar, te causa ainda mais sensação de atraso. E mais uma vez eu digo, não estou dizendo para você se acomodar com tudo e não buscar melhorar o seu padrão de vida. Longe disso, se aperfeiçoe cada vez mais. Vá atrás de um carro novo, de uma casa, de uma ambição. E sim, vá atrás do dinheiro. Só não esqueça tudo aquilo que já possui. E não caia na lábia de certos influencers, pois eles só te mostram as suas vitórias e não as suas derrotas.